Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui primeiro. Aí. Muito bem. Diante dessa oração tão bonita, dessa vibração, queria agradecer, né, a presença de vocês e dizer que, assim, que esse tema de hoje, Por que comigo?, a gente vai caminhar um pouco nele falando um pouco das nossas dores. E como a gente é estranho aqui, né, vocês não me conhecem, a gente não fala de dor com quem a gente não conhece. Então, o primeiro contrato é que a gente vai ter que ter uma intimidade aqui hoje para a gente falar um pouco das nossas dores. Mas, melhor ainda, na visão do Espiritismo, como que a gente trata das nossas dores, né? Que essa é a grande mensagem que a espiritualidade nos traz, e a gente começa falando de Por que comigo? Essa palestra é baseada no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os aflitos. Não é? É interessante porque aí, quando a gente vai dar palestra, a gente tem que estudar muito, viu? Porque a gente é o primeiro a entender o que a espiritualidade quer falar para a gente, porque os ouvidos estão mais perto de quem fala. E aí eu fui olhar, capítulo 5 é o maior capítulo do Evangelho do Espiritismo, com toda a razão, porque ele fala dos bem-aventurados, dos aflitos. E é interessante porque Kardec, na codificação, ele faz uma ordem no Evangelho segundo o Espiritismo. E, curiosamente, bem-aventurados os aflitos não é a primeira bem-aventurança. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito. Mas olha só que interessante, Kardec coloca no capítulo 5 a bem-aventurados os aflitos como a primeira bem-aventurança, só que ele coloca no meio o Cristo Consolador. Então veja que ele linka a bem-aventurança dos aflitos ao Cristo Consolador. Olha que interessante isso, não é? Então a gente vai caminhar hoje nessa bem-aventurança, mas a gente precisa primeiro... Aqui são as referências que a gente usa, né? Para que a gente consiga suportar essa apresentação. Mas eu queria, antes de tudo, a gente relembrar do Setembro Amarelo. A gente já está ficando já quase no final do Setembro Amarelo. E para quem não sabe o que é o Setembro Amarelo, Setembro Amarelo é a forma que a gente tem de lembrar dos transtornos mentais e principalmente da prevenção ao suicídio. E aí eu trouxe alguns números para a gente entender um pouco quão importante é nos dias atuais, e é um tema extremamente atual, bem-aventuranças aflitos, porque os números são estarrecedores. Eu fui dar uma olhada, tem uma revista chamada The Lancet, para quem não conhece, uma revista científica, onde publicações médicas, e todas cientistas publicam uma revista de muito renome, onde ele mostra os números da infelicidade. Nada mais atual do que a gente está vivendo nesse mundo de transição, de a gente ter esses números estarrecedores. O número global, hoje, fala em 198 milhões de pessoas deprimidas. 198 milhões, esse número é de 2020. E, pós-pandemia, acredita-se que esse número chegou a 300 milhões de pessoas com depressão. Transtorno de ansiedade, que a gente sabe que o transtorno de ansiedade leva a uma depressão, também aumentou estratosfericamente. E o mais interessante desse número é que 67% das pessoas com depressão ou transtorno de ansiedade são as mulheres. Então a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. E é isso, com esse pano de fundo, com esses números da depressão, números do transtorno de ansiedade, é que a gente vai falar um pouco sobre bem-aventurados aflitos. Então veja que nesse oceano que a gente vive de depressão e ansiedade, a gente tem o Consolador prometido.
Mas vamos falar um pouquinho de aflição. O que é aflição? Quando a gente olha para aflição no dicionário, né, e acho que é bom a gente entender a origem das palavras, ele fala que uma aflição é uma agonia, uma tribulação, uma angústia, um sofrimento, né? Ele fala que pode ser alguma causa ou coisa que vai afetar a nossa vida diariamente, ou diretamente ou indiretamente. Alguém aqui tem alguma aflição? Uma só? Um montão. Eu também tenho um montão. E alguém aqui já falou essa frase, por que comigo? Não uma, nem duas. Talvez várias vezes, né? Só que a gente, quando coloca isso no mundo global, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. E a gente fala assim, por que comigo? Né? Porque, óbvio, a dor, quando chega, ela dói em nós. E cada um reage à dor à sua própria maneira. Mas a aflição ainda, ela pode dizer que é uma sensação de que algo não está certo, de que alguma coisa errada ou traumática pode acontecer. Às vezes a aflição é uma sensação. Emmanuel nos explica que a gente ainda, como ser humano imperfeito, a gente não sabe distinguir sensação de sentimento. Olha que interessante. Então, para nós, tudo é sensação. Se eu sinto algo, eu tenho a sensação, e essa sensação me traz algo que me desconforta, algo que me tira a minha paz interior. Podemos falar assim? Né? Tira a nossa paz interior. E aí a gente começa a entrar numa ebulição que a gente precisa entender o que está acontecendo na nossa vida. Agora, olha só que lindo, né? Qual a visão espírita da aflição? Oportunidade de reajuste perante a lei de Deus, portanto, é necessário compreendê-las e aceitá-las como lições valiosas. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Quando a gente olha o livro do Leon Denis, ele fala uma coisa, que nós tecemos os próprios fios do tecido da nossa vida. Somos nós que tecemos esses fios dia a dia, minuto a minuto. Né? Então a gente entende que a aflição, ela é sim algo que nos deixa desconfortáveis, né? Mas a aflição ela é vista como essa oportunidade, né? E aí a aflição também nos traz alguns desafios, vamos dizer assim, que é a gente falar de resignação, né? Falar de paciência, porque às vezes a dor ou esse sofrimento a gente quer se livrar logo dele, não é verdade? E o porquê comigo, ele só traz o porquê. Talvez a gente diga assim, o que eu tenho que aprender com isso? Né? Vê como muda a perspectiva? Quando eu falo porquê comigo, eu estou me colocando numa situação assim, olha, aconteceu comigo, né? E eu quero saber por que comigo. Quando eu coloco uma visão diferente, e a visão espírita ajuda, ele fala assim, que oportunidade eu tenho aqui para aprender, e o que eu tenho que aprender com isso? Né? Agora, tudo isso a gente olha na visão espírita ainda, que fala o seguinte, para entender a bem-aventurança aos aflitos, é preciso compreender a vida espiritual. Olha só, nós somos todos os dias, colocados, entendendo que nós somos um amontoado de células, que tudo acaba no túmulo. E aqui ele está dizendo para a gente assim, ó, é preciso compreender a vida espiritual, a imortalidade, a evolução moral dos espíritos mediante a pluralidade de existências. Deus já diz isso, né? No Evangelho ele já fala isso. E que explicam a razão dos nossos sofrimentos. Então, veja a lógica aqui. Eu começo a entender que se eu sou um espírito imortal, e a gente já viu aqui quantas vezes a gente já escutou isso aqui, em palestras brilhantes que foram feitas aqui, que a gente precisa entender a imortalidade. Se nada acaba quando eu desencarno, significa que às vezes, e a gente vai ver isso mais para frente, às vezes existem aflições que a gente não vai conseguir explicar com esta encarnação aqui. Então a gente vai precisar o quê? Compreender a vida espiritual e a pluralidade das existências. Muito bem. Até aqui está tudo bem? Estamos seguindo?
Então tá bom. Vamos lá. O que no livro O Céu e o Inferno, Kardec fala para a gente? O bem e o mal são voluntários e facultativos, sendo livre o homem não é fatalmente impelido nem para um nem para o outro. Olha que interessante. Se eu sou livre, eu tenho o quê? O livre-arbítrio de escolher. Só que, infelizmente, nossas escolhas, muitas vezes, não são adequadas. Mas tudo bem, porque a gente também está num momento da nossa evolução que, às vezes, a gente não tem a claridade necessária para tomar a decisão que a gente gostaria. Eu sempre digo o seguinte, depois de olhar pelo retrovisor, é mais fácil, né? Não é assim? A gente olha para o retrovisor e fala, se eu fizesse tal coisa, se eu tivesse uma atitude diferente. Mas o que ele diz aqui é que existe um livre-arbítrio. Olha que interessante, nós podemos ter uma inclinação, né? Nem para um nem para o lado, ou seja, facultativo e voluntário. E aqui no Evangelho, no capítulo 5, no item 3, ele fala o seguinte, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Já tem uma dica aqui, né? Se a gente acredita que Deus é justo e bom, né? Inteligência primária, causa de todas as coisas, não dá para a gente se colocar numa posição de que aquela aflição não é justa. Não é? Então a gente segue aqui, e aí o que eu falei, quando a gente olha pelo Consolador prometido, com essa visão, né, e aí tem uma frase linda, fala assim, eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Isso está em João, capítulo 16, versículo 33. E ele ainda complementa em Mateus dizendo, felizes os aflitos, porque serão consolados. É interessante porque quando a gente olha bem-aventurados, o que a gente entende por bem-aventurados? Bem-aventurados, a gente pode entender felizes os aflitos. Não é isso? Agora, quando a gente vai, e aí os estudiosos falam muito sobre isso, da linguagem, né, que é traduzida, existe uma tradução. Muitos evangelistas usaram o grego como tradução, mas na verdade Jesus falava aramaico. Então, quando você vai na raiz, essa palavra bem-aventurados, na verdade, ela vem do termo asher. Asher, na tradução mais, que tem várias traduções, na tradução mais próxima significa avançar. Avante. Então, a gente pode entender, bem-aventurados aflitos avance. Se você tem aflição, avance. Siga Jesus. Olha que lindo isso. Muda a perspectiva, não muda? Porque eu falo assim, peraí, bem-aventurados aflitos, alguma coisa não está concatenando aqui. Mas quando eu entendo que Jesus queria dizer, segue, caminha, avança, porque eu sou teu consolador. Muda muito a perspectiva, né? Então, o ensino dos Espíritos é esse. É o que está no Consolador prometido, que é o Espiritismo. Como a gente pode entender melhor as nossas aflições, como a gente pode entender melhor os porquês, está no Evangelho segundo o Espiritismo. É um conjunto de conselhos lindos e maravilhosos que tem ali, e a gente está falando de João Evangelista, a gente está falando de Paulo de Tarso, Santo Agostinho. Olha quantos espíritos que nos vêm através do Consolador prometido dizer para a gente assim, avança. Avança e segue. Porque Jesus também, quando ele falava sobre as bem-aventuranças, ele não falava de qualquer bem-aventurado. Ele não falava daquele que tem aflição, mas coloca revolta no seu coração. Ele não falava daquele que lamentava inutilmente as coisas, as vicissitudes por que você passava. Ele falava assim,
Eu não estava exaltando as aflições, mas sim as pessoas que sabem sofrer sem revolta, sem lamentações inúteis, sem culpar os outros ou situações pelos males. Muitas vezes a gente tem uma tendência, talvez, de culpar o outro por tudo que nos acontece, não é? Ou colocar a culpa no externo. Agora, uma dica, né? A gente controla o externo. Se alguém aqui tem a ilusão de que a gente controla alguém, desculpa decepcioná-los. A gente não controla ninguém. A gente só controla a nós mesmos. Então Jesus está falando dessa bem-aventurança. Você está aflito, mas entenda a tua aflição. E aí a gente complementa dizendo o seguinte: eu já muitas vezes vos disse que não coloco fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, com a recompensa o será a resignação e a coragem. Olha que lindo. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não era assim que Jesus dizia? E olha que ele fala, resignação e coragem. É óbvio, a gente precisa ter primeiro resignação, precisa entender onde eu estou, o que está acontecendo comigo. E o porquê eu cheguei nesse ponto. Tem um estudo e que achei que tem muito a ver com isso. Se a gente colocar um gráfico, a gente coloca na vertical o amor, na horizontal o entendimento. Nossa vida vai ser sempre assim. A gente precisa ter o entendimento, a razão. Mas sem amor, a gente não prossegue. Porque Jesus veio trazer para a gente qual lei? Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei, mas eu vim trazer a lei de amor. Então tudo começa com amor próprio primeiro, né? A gente não precisa ser tão duro com a gente quando a gente está passando por um problema. A gente pode parar, respirar, nos amarmos mais ainda e entender a causa dessas aflições. E esse capítulo do Evangelho ele vai falar sobre isso. Qual a causa das aflições? Né? A gente vai andar um pouquinho e falar sobre ela também. É que essa luz não ajuda, mas essa imagem de Jesus, assim, quando eu estava montando esse slide, né, eu hora refleti e falei assim, que saudade de Jesus. Né? A gente não sabe, quando Jesus encarnou, de que lado que a gente ficou. Mas a gente tem a certeza que hoje ele é o nosso maior consolador. Eu dizia o seguinte, né? Porque se a gente pensar na época dos evangelistas, dos apóstolos, eles não tinham o evangelho segundo o Espiritismo como guia, né? Eles seguiam o seu coração e seguiam Jesus. Olha hoje que recurso que Jesus deixou para a gente. O evangelho é o nosso consolador, é o nosso guia, que está ali, que a gente pode seguir o que o Mestre nos ensinou. Então, Jesus, quando ele fala dos bem-aventurados, os aflitos, ele está dizendo desses aflitos. Então, até na forma que a gente encara essa aflição, a gente pode estar seguindo ou não o que Jesus espera de nós. Não queremos lamentações, não queremos revolta. Né? Já fomos espíritos mais revoltados do que somos hoje? Sim, já fomos. Podemos ainda melhorar ainda mais. Então Jesus foi muito claro quando ele fala isso. E no Evangelho também fala assim, o que é Deus? No Evangelho não, perdão. No Livro dos Espíritos, na questão 1, ele fala assim, Kardec, o que é Deus? Olha que interessante. Então, se Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberano, ele é soberanamente justo e bom. Se Deus é bom, a lógica é essa, minha aflição não pode ser injusta. Vocês concordam? Então, se é soberanamente justo e bom, Deus é bom, consequentemente, por que Deus então permite a dor em nossas vidas? Alguém já fez essa pergunta? Se Deus é justo e bom,
Por que eu tenho dor? Por que eu tenho que sofrer? Porque veja só, nós, quem é pai aqui sabe o que é isso, né? Muitas vezes, um filho, você quer que ele prossiga e que a gente quer proteger ele de todas as maneiras, não é verdade? Mas às vezes a dor que esse filho tem que passar é só por ele. Isso me lembra, e eu estava fazendo esse slide hoje, eu parei e lembrei de um fato que lembrou de uma relação pai e filho. Meu filho, quando tinha... Minha esposa está aqui, ela vai dar risada. Meu filho, acho que tinha uns 4, 5 anos, e ele pulava muito na escola. Aí ligam da escolinha, do maternal, falam assim, olha, dona Andréia, o Enzo machucou, precisa vir aqui pegar ele e levar para o hospital, porque ele cortou a língua. Aí aquela coisa, né? Imagina, né? Pai novo, né? Sai todo mundo correndo. Vamos lá. E o menino estava ali com a língua, um corte enorme. Bom, vamos para onde? Vamos para dentista, porque era o dentista que ia suturar. Muito bem. Imagina você segurar uma criança de 4 anos, né? Quando ele se deu conta, que até então ele estava ali, de boa, quando ele se deu conta que ele ia passar por um processo de sutura da língua, né? Ele ficou naquele estado. E aí, para quem sobra nessa hora? O pai. Porque a mãe faz só fechou e fala assim, vai você. E lá vou eu. E aí me lembra exatamente dessa relação de dor e de benefício. Porque eu, como pai, talvez eu poderia ter a inclinação de dizer assim, não vamos fazer nada, eu não quero que meu filho sofra. Não é verdade? Sabe o que foi a minha meu instinto de pai? A dentista olhou para mim e falou assim, ó, você é forte? Eu falei assim, acho que sim. Eu falei, então eu vou colocar ele aqui na cadeira, você vai debruçar em cima dele e segurar. Foi aí que eu entendi que uma criança de 4 anos pode ter uma força de um homem de 30. Naquele momento, ele tinha uma força e ele chorava, e eu chorava mais que ele. Mas estava ali, segurando. Onde eu quero dizer? Deus é assim, a dor, às vezes, Deus não quer que a gente sofra, mas a dor é talvez o elemento que vá nos servir como instrução, né? Vai servir como instrução. Então, a dor, se Deus é justo e bom, e a dor existe, é porque a dor é importante para que a gente evolua. Então, a gente tem que entender dor como evolução. A dor faz a gente sair do lugar. Não é verdade? A dor não faz a gente sair do lugar? A gente às vezes fica meio paralisado, tentando entender, né? Como esse porquê comigo. Em seguida, é ação. Agora, olha aqui, essa frase de Santo Agostinho também é maravilhosa. Fala assim, ó, Deus está no homem e este está em Deus. Santo Agostinho, eu esqueci agora o livro, acho que é o livro Confissões, capítulo 2. Tem uma frase de Santo Agostinho maravilhosa. Santo Agostinho fala assim, olha, Deus não é onipresente? Deus não está em todos os lugares? Está, não? Mas Santo Agostinho fala que tem um lugar que Deus está, que é o lugar mais lindo de todos. Alguém arrisca dizer? Qual é? Como? Dentro da gente. Santo Agostinho diz que Deus está em todos os lugares, mas que o lugar mais lindo é o lugar que está dentro da gente. E olha que interessante. Então, se a gente está passando aflição, lembra que Deus está olhando a aflição por dentro de nós. Então, Deus olha as nossas aflições pelo nosso olhar. Deus olha pelo nosso olhar. Então, se a gente tem essa divindade dentro de nós, concordo que nós temos todos os recursos necessários para a gente sair dessa dor? E sair dessa aflição? Sim ou não? Sim. Então, essa frase de Santo Agostinho realmente me impactou bastante. E a gente vai seguir aqui agora, que eu não quero perder essa visão, né, de Santo Agostinho. E ele continua dizendo que a dor, muitas vezes, é um instrumento pedagógico. Olha que legal.
É pedagógico. A dor nos ensina ou não nos ensina? Alguma coisa ela nos ensina. E ela faz a gente sair do ponto A para o ponto B, porque a gente vai precisar aprender alguma coisa, né? Agora, tudo isso com muito amor sempre, né? Então, o que a gente tem que compreender sobre as aflições? As vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Mais claro que isso está na Justiça das Aflições, no item 3 do Evangelho do Espiritismo. Então vejam que todas as vicissitudes derivam de uma causa. E nós vamos ver as causas, que elas podem ser causas que a gente mesmo traz para a gente. A gente pode sair de tanta aflição que a gente mesmo se coloca, mas a gente vai falar das aflições, não só dessas, mas de outras aflições. Nesse momento eu estava lendo e relendo isso, e tem um livro que me impactou muito, que é Paulo Estevão. Eu acho que toda palestra que a gente tem aqui, alguém fala sobre Paulo, né? Paulo é a expressão de lealdade, de firmeza, que sem Paulo talvez o Evangelho, talvez não, sem Paulo o Evangelho não teria ganhado a expressão que ganhou. E aí, no livro Paulo Estevão, Paulo está em Corinto, na sua missão de levar a igreja a Corinto, e João está em Éfeso, né? Cada apóstolo estava levando a igreja. Pedro estava em Jerusalém e Paulo estava em Corinto. E João chega uma carta para Paulo dizendo: olha, você precisa vir a Éfeso me ajudar. Porque naquele momento a igreja do caminho e o cristianismo primitivo estava seguindo muitas perseguições, estava sofrendo. E aí Paulo então sai de Corinto e vai para Éfeso, né, por pedido de João. Isso está tudo no livro Paulo Estevão. E tem uma cena linda. Essa cena me emociona ainda, porque Paulo chega na praia de Éfeso, de barco. Lá de uma casinha singela, quem sai? Maria de Nazaré, já velhinha, de mão dadas com João, e vai ao encontro de Paulo. E Paulo queria, naquele momento, realizar esse sentimento de rever Maria de Nazaré e rever João. E aí, chegando lá, ele diz para Maria e para João, fala assim: eu vim dizer adeus. João, então, se surpreende com aquela atitude e fala assim: não, Paulo, como dizer adeus? Nós temos muito para fazer juntos. Ele fala assim: não, você não está entendendo. Estou dizendo adeus. O que acontece nesse momento? Paulo vai para Roma, Paulo é preso, né? A igreja de Jerusalém, né? A igreja do caminho, é atacada, dizimada. João em Éfeso também sofrendo muitas atribulações por perseguição dos romanos e dos judeus. Paulo em Roma, chega até ele que João precisava de ajuda. Paulo preso. Antes disso, Paulo vai à Espanha. Paulo volta e fala assim: eu vou falar com a esposa de Nero e vou pedir ajuda para os meus companheiros. Paulo preso, encarcerado, Paulo sofria tudo o que você pode imaginar do ponto de vista físico, emocional e moral. Ele vai e pede ajuda
para João, pede ajuda a Pedro e não pede nada para ele. Olha que espírito que já tinha entendido tudo. Ele já tinha entendido tudo, porque Paulo entendia o tamanho do abismo que tinha entre ele e Deus. Por tudo que ele fez, porque ele dizia assim, eu comecei a errar muito cedo. Eu errei muito cedo. Então hoje eu entendo o abismo que eu criei, que eu mesmo criei, comigo e com Deus. E por isso Paulo não pedia nada em seu favor. Sofrendo calúnia. Não teve um momento, em todos os caminhos que Paulo percorreu, que ele não foi apedrejado, não foi açoitado, caluniado, então era bobagem. E ele então teve a altivez de pedir ajuda a João, porque ele dizia assim, ó, João ainda tem uma missão. Pedro ainda tem uma missão. Então, quando eu vejo que tudo tem uma causa justa, a gente precisa ter um entendimento de Paulo. Essa clareza que Paulo teve de dizer assim, ó, eu entendo. Por que eu estou passando por isso? E vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para que eu consiga resgatar, religar. E daí vem a palavra religião, que é do religare. Eu me religo a Deus. E são nos momentos de aflição que a gente tem a maior oportunidade de se religar a Deus. Não faço julgamento nenhum, mas muitas vezes, quando a gente, espíritas que somos, no momento de maior crise em nossas vidas, a gente se afasta do centro. Sim ou não? Porque a gente fala, não, agora, sabe o que acontece? Estou com muito problema para resolver, então eu não posso frequentar. Paulo tinha todos os problemas do mundo e nunca deixou de cumprir a sua missão porque ele tinha entendido tudo. Será que a gente não entendeu ainda? Como eu falei, eles não tinham guia, não tinham GPS, não tinham um consolador prometido. Nós temos. A espiritualidade nos informa, nos explica, nos esclarece. Porque para a gente consolar, a gente precisa de esclarecimento. Não é? Muito bem. Então a gente segue aqui. Causas atuais das aflições. Como eu comentei, né, existem causas atuais das aflições que falam o seguinte: muitos dos nossos males são resultado do próprio caráter e proceder. Caímos por nossa própria culpa, somos vítimas do nosso interesse e da nossa ambição. Muitas doenças e enfermidades são resultado da nossa intemperança e dos excessos que cometemos de todos os gêneros, ou deixamos brotar os germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade nos nossos corações e daqueles que são queridos. Aqui ele está falando das aflições que a gente poderia evitar. Mas para Deus isso pouco importa. A origem das causas ou as causas das aflições. Agora, quantas vezes a gente causa problema para a gente mesmo, não é verdade? Eu tinha um amigo, tenho um amigo. Pensa num cara enrolado. Todo enrolado. A vida dele era um rolo. Ele tinha problemas financeiros, não conseguia cumprir um compromisso. A vida dele era virada de cabeça para baixo. Aí ele fala assim, ó, você vê? Não tenho sorte. Não tenho sorte. Aí eu falo assim, como você não tem sorte? Não tenho. Olha tudo que acontece comigo. Eu falo assim, claro. Então vamos lá. Você tem organização? Me falta um pouco. Você tem disciplina? Poderia melhorar. Você pensa no teu futuro? Não muito. Tá aí, não tá? Então, assim, todos os problemas que às vezes a gente traz para nós, e a gente está falando de problemas talvez menores, eu não quero diminuir isso,
mas muitos é por nossa própria imprudência. Não é verdade? Nossa própria imprudência, a gente acaba trazendo tudo isso. É mais ou menos assim, né? Eu vou daqui de Orlando para Miami, boto no GPS, aí o GPS fala assim, ó, eu caminho aqui. Aí fala assim, não vou por aqui. Mas o GPS está errado, vou pelo meu. E vai para o seu. O que acontece? Demora 1 hora, pega trânsito, porque tá ali, às vezes está na nossa frente, mas a gente fala assim, não, eu vou por aqui, né? Então esse é um exemplo meio banal, mas que muitas vezes acontece. Agora, se a gente fizesse isso aqui, como essa água desse lago Plácido, né, e parasse um pouco, e acalmasse nossa consciência e fizesse feito o quê? Se eu tivesse deixado de fazer tal coisa, estaria em tal condição? E aí ele fala de novo que o homem, em grande número dos casos, é causador de seus próprios infortúnios. Ok, até aí eu já entendi. Mas e aquelas aflições que a gente não consegue entender? Eu estou falando de aflições daquelas que a gente precisa exercitar a nossa fé com todas as nossas forças. Por quê? Como que a gente vai entender um desencarne prematuro de um ser que a gente ama? Como a gente vai entender quando uma família perde sua matriarca e todo mundo fica perdido sem saber o que fazer? Como eu vou fazer quando tudo está indo bem e eu perco meu emprego? Aí sim a gente precisa de 2 coisas. Exercitar nossa fé. Ter coragem para seguir. E acima de tudo, confia. Vou repetir para quem não viu. Confia. Confia na providência divina. Está escrito aqui, as tribulações são as expiações do passado. Se a gente já entendeu que a gente não é um acumulado de células que nasce e morre, tudo acaba no túmulo, que nós temos vidas imortais, é claro, e pela lógica, que eu trago expiações de uma vida anterior. E se eu não consigo explicar por que me aconteceu isso nessa vida, eu tenho que exercitar minha fé, eu tenho que resignar, eu tenho que entender e confiar na providência divina. E é isso a mensagem esclarecedora que o Consolador Prometido nos traz. É disso que a gente está falando, né? Bom, quando a gente fala disso, a gente fala assim, mas ok, o Consolador Prometido, e aí eu tive na palestra do Haroldo no sábado, e eu escutei isso e fez tanto sentido para mim, porque ele fala assim, Consolador Prometido, tirador. O Espiritismo tira a dor do nosso sofrimento? Não. A gente não pode ter expectativa que o Espiritismo ou o Consolador Prometido vai tirar a dor. Mas sabe o que ele tira? O desespero. Ele tira o desespero. Porque Deus nunca disse pra gente que a gente não teria dor. Mas Deus disse pra gente assim, ó. Ashra, avança. Continua. Eu tô aqui por você. Então, isso para mim fez tanto sentido, porque muitas vezes a gente quer se livrar da dor. Agora, a gente não pode esquecer de uma frase de Chico Xavier, né, quando ele está num momento de muita aflição, e Maria de Nazaré diz para ele assim, tudo passa. Nossas aflições também vão passar. Mas a gente precisa entender qual é essa programação para que eu entenda o porquê que eu estou passando por isso. E na maioria das vezes, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos causadores das nossas próprias aflições, sejam nessa encarnação ou sejam de encarnações anteriores. Tá claro isso? Só estou tomando cuidado com o tempo. Aí vai falar, ih, agora o Marco ficou louco.
Como as lagostas crescem. O que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje? Alguém tem ideia? Não. Pelo jeito ninguém, né? Nem eu. Não, tô brincando. Eu tenho. Alguém já viu lagosta, pelo menos, né? Comer eu não sei, porque do preço que a lagosta é caro, eu não sei se a gente já conseguiu comer lagosta, mas que a gente conhece esse bichinho, a gente conhece, né? O que a lagosta tem? Uma casca grossa, não tem? Casca dura? Aí, você é bióloga? Não? Mandou bem. Ela está dizendo o seguinte, ok, a lagosta ela já nasce desse tamanho, a lagosta? Aquele lagostão que a gente vê lá no Costco, né? Por sexta-feira no Costco tem uma lagosta linda lá. Não, ela é pequena, né? Como que ela cresce com essa casca dura? A lagosta é um bichinho tão frágil, tão vulnerável, de um aspecto tão gelatinoso, só que ela cresce. Para crescer, sabe o que ela tem que fazer? Tirar a casca. Quando ela tira a casca, ela fica extremamente vulnerável. Sabe o que ela faz? Ela, vai para uma toquinha, uma pedrinha, ali ela fica extremamente vulnerável, fazendo o quê? Formando uma nova casca. Agora, notícia para a lagosta. A lagosta não para de crescer. Então ela vai trocar essa casca muitas vezes. Notícia para nós, a gente também cresce. Só que sabe o que a gente precisa fazer? Jogar as cascas fora. Sabe qual casca? A casca do orgulho. A casca da intemperança. Tudo isso a gente coloca essas cascas como proteção, não é verdade? Então a gente está assim, ó, minha vida, eu estou cheio de casca aqui, ó. A casca da família, a casca do trabalho, a casca do meu rol social, a casca do centro espírita, estão cheio de casca. Só que acontece, se a gente não soltar as cascas, a gente não cresce. E aí se a gente não solta, Deus vem e solta. Quebra essa casca. Fala assim, ó, então, deixa eu explicar, essa casca aí tá pequena para você. Então, olha que interessante, porque existe uma coisa na lei natural de Deus que é o quê? A lei do progresso. A gente não veio nesse mundo para passear, muito menos para ficar acomodado. A gente está aqui porque a gente tem um destino, que é a lei do progresso. Nascer, renascer, renascer de novo e morrer. Mas, acima de tudo, transformar-se. Então, olha só, a lagosta ensinou pra gente isso, que ela, quando ela quer crescer, ela precisa tirar casca. Então, a gente precisa tirar as nossas cascas, né? A casca que a gente se acha ali protegidinho, né? Eu tô tudo confortável. De repente, imagina uma família, uma situação onde a matriarca morre, sabe o que acontece? As lagostas vão se escondendo por tudo que é lugar, porque não sabe para onde ir. Porque a família se desestruturou. Era aquela matriarca que juntava a família, de repente você se vê sem. Tinha um amigo numa empresa que eu trabalhei, ele já estava há muitos anos, estava para se aposentar. E um dia a gente conversando, ele falou assim para mim, ele falou assim, você não acredita, eu não estou conseguindo tirar a roupa de trabalho. Olha que a gente faz com as cascas, gente. A gente incorpora a casca. Então ele estava com dificuldade, porque ele sabia que ia aposentar, e ele estava numa aflição, porque ele não conseguia... Eu estou falando uma coisa verídica. Ele não conseguia tirar a roupa de trabalho. Ele precisou fazer terapia para entender que o trabalho não era a vida dele. Quantas vezes a gente coloca uma casca e fala assim, essa é a minha casca? Não é. Não é. São cascas que a gente coloca para ficar protegidinho só. E aí quando ela se quebra, a gente fica vulnerável. Então assim, vamos entender no momento de vulnerabilidade, a gente olhar para cima. Eu falo que Deus, às vezes, tira o chão para a gente olhar para o alto. Não é?
Então a lagosta nos ensina muita coisa, né? Quem diria que uma lagosta poderia trazer uma lição dessa? Agora sim, quem ainda está acompanhando e está entendendo o que eu estou falando, ok. Quem estiver dormindo, acordou agora, viu essa foto da lagosta, vai falar assim, entrei no lugar errado. Não é verdade? Entrei no lugar errado. Mas vamos seguindo. Estamos bem aqui? Acompanhando o raciocínio? Que bom. E aí, a gente está falando o quê? Que nós somos seres imortais, somos espíritos. Que nessa encarnação a gente tem essa roupagem aqui, não é? A gente vem com essa fisionomia, a gente vem homem, vem mulher, enfim. Só que a gente vai também... Chega um momento na nossa vida que as experiências que a gente está aqui passando na Terra já não são mais suficientes. Então, o que vai acontecer? Para quem não sabe, a gente vai desencarnar um dia, tá? É nesse momento que a gente vai precisar expandir. Veja só, Deus fala que a nossa vida é expansão, não é contração. Nossa vida é expansão. E aí tem gente já aqui olhando preocupado, fala assim, nossa, investi tanto nesse corpinho aqui, gastei tanto dinheiro. Hã? Mulheres, cremes, né? Os homens também, né? Botox, fio de não sei o que lá. Hã? Né? Investe, academia, paga mais academia do que vai. Não é assim? E a gente investe no corpo. Um corpo que a gente vai se desfazer dele. É cômico, mas é trágico, né? Mas, enfim, o que a gente está querendo dizer aqui, que o Consolador e os Espíritos estão dizendo para a gente o tempo todo, olha, você não é um acumulado de células, você tem experiências que são necessárias. Aí tem gente que fala assim, mas como que eu vou saber que experiência que eu tenho que ter? Eu não sei. Não sabe não? Toda encarnação tem um desejo central. Toda encarnação. Então, basta olhar para as nossas simpatias. Né? A gente olha para as nossas simpatias, a gente sabe as nossas tendências, e a gente sabe assim, então é isso? É isso. Toda encarnação tem um desenho central. O processo reencarnatório, que é para outro tema, é um processo extremamente complexo, minucioso e muito bem adequado às nossas necessidades. Então, veja só, a gente encarna... E o grupo de pessoas que encarnam junto com a gente estão nesse planejamento encarnatório. Agora, uma coisa a gente precisa entender. A encarnação na Terra não é um porto de chegada nem um porto de partida. Porque pessoas vieram antes de nós. Pessoas virão depois de nós. Isso aqui não é um porto de chegada ou de partida. É uma travessia. E aí a gente tem que entender o que a gente está fazendo nessa travessia. O que a gente faz para entender que muitas das aflições a gente poderia não estar com elas, porque a gente ainda tem duas coisinhas que nos atrapalham. O orgulho e o egoísmo. E se tem alguém aqui que não tem orgulho nem egoísmo, está no planeta errado. Mas vejam só, é uma travessia. E a gente precisa entender o que a gente faz nessa travessia. Porque quando a gente chegou aqui, pessoas já estavam aqui. Nossos parentes mais distantes já estavam aqui para que a gente tivesse essa reencarnação. E esse grupo de pessoas que chegam junto com a gente vão partir talvez muitos antes de nós. Ou nós partiremos antes deles, mas o que fica é o que eu faço com essa travessia. E aí, essa frase para mim é muito linda, que fala assim, nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque quando você volta, nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo. Não é lindo isso? Isso falou do quê? Da nossa transformação. A vida é fluida, a vida se descortina dia a dia na nossa frente. Ela vai se revelando, a vida se revela, os acontecimentos vão chegando para a gente. Só que nós não somos o mesmo. Por que a gente ainda insiste em achar que a gente é o mesmo?
Sabe aquele baú que a gente tem no canto da casa, cheio de foto antiga? Abre esse baú, tenha curiosidade de fazer isso. As mulheres vão ficar olhando assim, nossa, eu era mais magra, nossa, olha meu cabelo. Não estou dizendo disso, eu estou dizendo assim, olha e veja quem era você naquele baú de foto antiga. Quem é você hoje? Tá aí, a gente é transformação. Nem o rio e nem nós podemos ser o mesmo, porque a gente se transforma todo dia. A gente precisa tirar as cascas todos os dias e entender por que isso acontece. Então, a transformação do ser, a gente fala das expiações e provações, que tem por fim o quê? O nosso arrependimento. A conscientização desses sofrimentos, veja, não é o porquê comigo, é o que eu aprendo com isso. Que consciência, eu estou expandindo minha consciência, eu estou melhorando, e aí a gente passa o quê? Se autoconhecer. Para de se comparar. Sabe por quê? Porque evolução é individual. Tem Social Security, tá? Para quem não sabe ainda. Não adianta se comparar. A nossa evolução é individual e ela vai fazer o quê? Que a gente se conheça melhor, que a gente entenda melhor quais são as nossas fragilidades e que a gente tenha coragem de enfrentar a casca. E se a gente estiver frágil demais, a gente não precisa ir para debaixo da toquinha, igual a lagosta faz, mas a gente pode olhar para o Evangelho, para o Consolador prometido e, acima de tudo, para Deus e colocar com Ele tudo que a gente precisa mudar. A gente chega já ao final e eu queria colocar esse vídeo. Acho que o Ítalo, acho que vai funcionar, né? Espero que o som esteja ligado aqui. Não te preocupes mais e siga amando. Que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. E eu deixo vocês com a frase de João, que diz, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Muita paz a todos.